Doutor Me Consulta de volta, estamos ao vivo, 2 horas e 13 minutos. Eu já recebo aqui o nosso cardiologista, doutor Alisson Siqueira. Doutor, seja bem-vindo ao Doutor Me Consulta novamente. Um prazer estar aqui, Hélio, com vocês, ouvintes. Pois é, hoje a gente vai falar sobre alimentação e doenças cardiovasculares. A gente gosta muito de falar sobre isso porque a gente tem uma população que é muito adepta ao fast food, né, doutor? A ultraprocessados, a alimentos errados, não tem uma rotina saudável. Então, o nosso objetivo é esse, a gente levar a saúde para esse público. Exato. E eu já começo lhe perguntando qual é a relação direta entre a má alimentação e as doenças cardiovasculares. A má alimentação. Quando a gente fala de má alimentação, Hélio, a gente está falando de excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de gorduras, principalmente de gorduras saturadas e de gorduras trans. Alisson, o que é isso? Gordura saturada, gordura trans, né? As gorduras saturadas são geralmente as gorduras que ficam sólidas em temperatura ambiente. Então a gordura que nós vemos numa carne é uma gordura saturada, né? A nossa banha de porco é uma gordura saturada, o óleo de coco sólido é uma gordura saturada. Já as gorduras trans, elas estão escondidas em alimentos ultraprocessados. Vamos lembrar que os alimentos ultraprocessados são aqueles que são industrializados, né? E no dia a dia, a gordura trans que nós mais vimos frequentemente é a nossa boa e velha margarina. Então, quando a gente coloca a pior gordura possível, é a nossa margarina de uso quase que diário nos lares de todos nós. E as gorduras saturadas. O sal e o açúcar todos nós conhecemos bem e devemos sempre evitar. Doutor, a gente até falou sobre a questão da margarina em um dos programas passados, que se a gente for parar para analisar, a mosca ela não senta numa margarina que está aberta ali. Não, né? A mosca não é atrativo para ela. Não. A mosca não vai até a margarina e já teve situações, não sei se eu contei isso aqui no programa, que eu pedalando pelo anel viário, eu vi que alguém descartou algumas bexigas de mortadela. Sim. E voltei 2 semanas depois para pedalar, as bexigas de salame estavam lá intactas. Caramba, nem urubu quis, doutor. Nem urubu quis. Que absurdo. Olha, a gente aproveitando, falando sobre isso também, quais alimentos então a gente deve evitar, além do açúcar, além do sal, além dessas gorduras ruins aí, doutora, para proteger nosso coração? Para proteger o nosso coração, temos que ter alimentação com gorduras saudáveis. Aonde estão as gorduras saudáveis? Está presente nas nossas castanhas, nas nossas nozes. No nosso dia a dia aqui, é a nossa castanha do Pará, que é a nossa castanha da Amazônia, muito comum aqui no sul do estado. Na castanha de caju, até mesmo o próprio amendoim. Eles têm boas gorduras. O nosso abacate também rico em boas gorduras. Podemos substituir no dia a dia ali na refoga, ao invés de usar o óleo ou a banha que é maléfica, usar ali um fiozinho de azeite. Me disseram que o azeite não aguenta altas temperaturas. O azeite ele não tolera altas temperaturas para você fritar, né? Então quando a pessoa frita uma macaxeira, frita uma batata, um frango, o azeite não toleraria essa alta temperatura durante um longo período. Mas para fazer a refoga, para fazer um arroz ou uma carne, o azeite tolera, né, bem. Doutor? Olha, a gente já está aberto a sua participação, tá? 991541079. Estamos aqui com o doutor Alisson Siqueira, nosso cardiologista, e a gente tem pergunta já da Eliane, doutor, lá do Raia do Sol. Ela fala: meu marido teve um AVC e estamos tentando mudar a alimentação. Quais são os primeiros passos para uma dieta mais saudável, doutor? Primeiro, nós fazermos uma alimentação mais natural possível. E essa alimentação natural é o quê? Tirarmos aquele pão branco de todo dia, podemos fazer uso no lugar do pão. A tapioca seria uma opção. Ela também tem um índice glicêmico, ela tem muito açúcar. Cuscuzinho? Cuscuz de milho seria a melhor opção para o café da manhã. Vou usar margarina? De jeito nenhum, né? Use a manteiga, é uma gordura saturada, mas ela faz menos mal do que a margarina. No almoço, o nosso popular: arroz, feijão, salada e carne. Sendo que devemos diminuir essa porção do arroz
comer menos arroz, trazer mais feijão, mais salada e mais carne magra ou carne de frango, um peixe. Até porque o feijão também é uma leguminosa, né, doutor? É uma leguminosa e que tem alto valor proteico, né? Então ajuda muito na manutenção da nossa massa muscular. Olha, Podemos trocar o arroz branco pelo integral. Seria uma opção mais racional. Só que a gente sabe que por questões de paladar, muitas pessoas não aderem ao arroz integral. Então devemos diminuir muito o nosso arroz branco. E aí um lanchinho da tarde, doutor? No lanchinho da tarde, sempre uma opção mais leve possível. Frutas, podemos fazer um omelete para que dê um pouco mais de saciedade. Podemos ali fazer um omelete com aveia, que seria uma boa opção, né? Com pãozinho integral, seria ótimo. Outra opção, frutas. Evitar de tomar o suco da fruta, que uma vez que você faz o suco, geralmente a gente ainda coloca açúcar. Mas quando nós fazemos o suco, nós quebramos a fruta ali em micro pedaços e nós deixamos o açúcar dela ser absorvido muito mais fácil pelo estômago. E aí dá um pico de açúcar na corrente sanguínea, ao invés de você comer a fruta. Quando você come a fruta, ela vai em pedaços, ela tem que ser digerida, seu organismo vai gastar energia para fazer a digestão e absorver aquele açúcar. Se você toma o suco diretamente, a energia já está toda à disposição ali para ser absorvida e o nosso corpo não sabe o que vai fazer com esse excesso de glicose. Quando ele não sabe o que vai fazer com o excesso de glicose, você não vai fazer uma atividade física nem nada, o que é que o corpo vai fazer? Ele vai armazenar essa energia. E aí ele vai pegar essa glicose em excesso no sangue e transformar em triglicerídeos, ou seja, vai armazenar na nossa barriguinha, vai aumentar nosso tecido gorduroso abdominal. Doutor, quando um paciente chega com sobrepeso, obeso lá no seu consultório, qual é a primeira indicação que o senhor faz para esse paciente? Qual é o primeiro exame? Como é feita a sua primeira consulta com esse paciente? Nós vamos avaliar o risco cardiovascular desse indivíduo. De acordo com o risco cardiovascular, vão exigir demandas cardiológicas específicas. O paciente de mais baixo risco, ele vai ser submetido a um eletrocardiograma, um teste de esforço. Não, já é um paciente de mais alto risco, uma idade avançada, tabagista, diabético, já tem alterações no eletro. Não, esse paciente ele já tem indicação, às vezes, até mesmo de ser submetido ao cateterismo. Com relação à alimentação, né, a gente vai avaliar todos os exames de sangue e vamos identificar se está com colesterol elevado, como está a proporção entre colesterol ruim e colesterol bom. Vamos avaliar o triglicerídeo para entender se essas gorduras em excesso no sangue estão vindo da alimentação ou se são de produção do próprio indivíduo. 80% do colesterol dosado nos exames, ele é de produção do próprio indivíduo. E damos aquelas orientações relativas também à glicose, que não é só o açúcar que é a glicose. Temos que lembrar que tudo aquilo que vira massa, todos os carboidratos, eles são transformados em glicose. Então, o arroz branco, o macarrão, né? Talvez depois do açúcar, o pior vilão sejam os alimentos à base do trigo branco. Então, macarrão, pão, bolo, biscoito, torta, bolo. Olha, quem tá por aqui também é a Sofia. Ela disse que ela teve uma insuficiência cardíaca, doutor, e ela pergunta de que forma a alimentação pode modificar isso e como deve ser o acompanhamento daqui para frente. A insuficiência cardíaca tem muitas causas, né? A insuficiência cardíaca ela pode surgir desde uma inflamação do corpo, por exemplo, na época do Covid, mas também pode vir da doença coronária, que seria a obstrução das artérias.